para você, organizar um casamento é estressante? Para muitas pessoas podem ser, mas não precisa ser dessa forma. Eu estou aqui com influenciadores e organizadores de casamento que vão te ajudar para que esse dia seja incrível. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Recanto Cast. Eu sou Vânia Figueira e hoje nós vamos falar sobre um tema: casamento sem estresse. E para me ajudar aí nesse tema, eu estou aqui com dois influenciadores e organizadores de casamento. Sejam bem-vindos, que é uma honra eu receber vocês aqui no podcast. Águida Paula, seja bem-vinda. Obrigada. E Márcio Reimão. Obrigado, o prazer é nosso. O prazer é todo nosso. Obrigada pelo convite, pela recepção. Feliz. Muito obrigada. Finalmente deu certo, né? Certo, você viu? Sim. Era para ser agora, né? Era para ser agora. Exatamente. Muito obrigada. Vocês querem se apresentar, falar um pouquinho do trabalho de vocês? Bom, eu sou a Águida Paula, né? A gente trabalha com organização de casamentos desde 2006. Faz tempo, a gente Faz é bastante velho. tempo. Quando a gente começou... Ó, mas não, peraí, carinha de adolescente. gente, carinha de 30. Eu tinha cabelo quando a gente começou, mas tudo bem. Quando a gente começou esse termo, né, assessoria, organizador de casamento, não existia. Era algo muito... Era a tia que ajudava, a amiga que ajudava. E quando eu comecei também nessa questão de ajudar as amigas. Uhum. Eu tinha um blog que eu gostava muito de escrever, falava sobre beleza, sobre moda, e aí uma amiga minha me chamou e falou assim: você tem bom gosto, vamos comigo ver meu vestido? Eu falei, tá bom, vou com você ver o vestido. Tava enganada ela, mas acabou dando certo. Ai, Você parece. Aí, do vestido, eu me vi organizando o casamento dela todo. Eu fui Que com ela legal. no espaço, na degustação, fechamos bar, fui ajudando. O evento Aí te pescou ali. Chegou no dia do casamento, eu falei assim, então tá bom, então agora o dia do casamento, tal. Ela, mas você não vai estar comigo lá? Eu falei, não, eu vou estar como convidada. Ela, não, eu não confio mais em ninguém, você tem que estar lá. Quero você. Você é meus olhos, você tem que estar lá, tal. Aí eu fui no dia ainda, coitada de mim, fui toda produzida de salto, achando que eu ia Brilhar. brilhar, né? Eu ia arrasar. Ai, Metade meu do casamento Deus. eu tava já sem salto, né? Não Tipo, aguento. correndo. Ela fala que, graças a Deus, eu estava lá porque eu resolvi vários imprevistos que a mãe não ia se dar conta de resolver, enfim. E aí eu saí daquele casamento muito realizada. Só que até então eu falava assim, mas foi só esse, né? Tal. Será? Acho que não. Trabalhava num ramo de energia já há bastante tempo, 17 anos. Ganhava bem. Ganhava bem e tal. Aí, nisso, apareceu outra amiga. E aí fiz essa outra amiga também. Aí Que eu voltei pra casa, falei, Reimão, acho que eu me encontrei. Quero isso pra minha vida. Eu gostei, é isso, eu me senti útil, eu me senti, tipo, eu fui a pessoa principal ali, tirando a noiva e o noivo, se eu não tivesse, não teria acontecido o casamento. E aí ele me deu um apoio. Então, Bacana. eu comecei sozinha em 2006, fiz esse primeiro casamento, daí vieram outros. E o Márcio veio trabalhar comigo em 2012. Uhum. Então, 6 anos aí eu caminhei Sozinho. com ele por trás, Sim, porque ele os me dava bastidores todo ali. apoio, ele que cuidou do meu site, da minha marca, divulgação, foi tudo ele. E aí, em 2012, ele tinha uma sociedade, acabou desfazendo a sociedade. Falei, vamos trabalhar comigo, que eu trabalho só com festa, com coisa boa, com sonho, felicidade, não tem coisa ruim. Aí ele veio e viu que realmente é tudo isso. Na verdade, o trabalho dela era muito mais legal, né? Muito mais legal. Mas eu tive uma resistência, né? Teve. Porque eu falei assim, poxa, eu não manjo nada de casamento, eu não sei nada. Eu entendia que era um universo muito feminino. Sim. E tanto é que quando a gente começou, realmente era assim. Muitas vezes a gente ia conhecer o noivo no dia, né? Não é como hoje, né? Hoje em dia os noivos são muito mais participativos. Bem mais presentes. Então, assim, a gente conheceu, prazer, prazer, eu sou seu assessor, enfim, e tal. Que legal. E hoje em dia, bem, a gente acabou sendo um casal que ajuda outros casais e estamos até hoje. Nossa, legal isso, hein? Um É. casal que ajuda outros casais. É. Quando Muito nós bacana. começamos, acho que tinham poucos Nossa, era raro casais você que ver. eram assessores, né? acho que Marido e nem mulher. era, Hoje já existem outros, Sim. mas quando a gente começou, e até os casais falavam isso pra gente. Nossa, eu gosto de vocês dois porque Uhum. tem a Águida, que tem a visão feminina,
e tem o Márcio com a Exatamente. visão masculina. É. Então o noivo, ele não fica largado, né? Ele Sim. tem alguém que cuida da parte dele também. Tem alguém pra beber, tal. Pra conversar de igual ali, né, Márcio? Tem alguém para ajudar ali na escolha do terno, legal. né? Das Isso é uma angústias que o muito homem também bacana. tem, né? O homem também tem. E a gente não tem, né? O mercado em si não tem um olhar para o noivo, né? Sempre é Muito. noiva, né? Sempre A a noiva. referência A noiva, tá a na noiva, noiva, né? é. A prioridade, vamos dizer, né? Isso. E eles ficam lá mais quietinhos. Sim. E é legal pontuar isso. Sim. Bem Sim. bacana. É. Muito legal. Mas que bom saber um pouquinho da história de vocês. Obrigada. Vamos lá na primeira pergunta. Hum. Existem muitos fatores, né, que podem deixar um casal estressado, que é o que nós estamos falando, no momento do planejamento. Quais são as principais causas de estresse relacionadas ao casamento? O que normalmente motivam eles a ficar um pouquinho mais irritado, tal? Que de repente, eu acho que já falando, eu acho que vocês trouxeram aí a questão da organização, né? Uhum. Acho que esse já é um ponto aí crucial, né? O que vocês acham? Ó, que assim, normalmente, não que seja um padrão, lógico, né? Mas normalmente o que acaba acontecendo? A questão, vamos casar. E normalmente o noivo hoje em dia participa, mas tem aqueles também que assim, não, bem, vou te ajudar em tudo. Conta comigo, Sei. tamo junto. Uhum. Mas eu tô vendo até, no nosso caso, tô vendo uma assessoria, enfim, uma organizadora. Não precisa, A vou te gente dá ajudar e conta, eu vamos te te dar conta. ajudo. E no final acaba tudo sendo um dos lados, normalmente a mulher fica sobrecarregada, Estressada. fica Né? estressada. Então, isso está sendo mudado, os noivos têm, não sei o que você sente, mas a gente sente que Sim. são muito mais participativos. Muito mais. Mas mesmo assim, eu sempre falo que mulher é o motor do mundo, né? Mulher vocês que faz a coisa girar. Sim. Máximo, olha que lindo É. isso. Não, mas é. Mulher que faz a coisa acontecer, certo? Uhum. E a gente vai meio que carregado, né? Mas quando o homem tá junto, já consegue ajudar a aliviar o estresse. Também não pode participar muito, também tem que ter um limite, né? Porque começa a colocar muito Até o dedo, ali, né? começa a dar uma briga lá, né? É. Mas assim, a questão, você vê muito estresse assim. Primeiro, tem duas bases que a gente fala que são fundamentais na construção do casamento. Primeiro é que a questão assim, a gente tem o pilar que a gente fala que é o perfil do casal, né? Muitas vezes o casal fica perdido. Sim. Ou vai muito assim, meu sonho é esse, mas a minha amiga falou que o melhor é fazer não sei aonde. Falaram, e você acaba perdendo a sua essência. Sim, Então, acho que assim, identidade, né? A identidade. Tem que definir o perfil. Concordo certo? super. né? Isso é muito antes do financeiro, Uhum. né? Porque normalmente a gente põe o financeiro, começa a fazer conta, E aí que você vai conduzindo É. para qual Sim. estilo que você vai, né? Independente da classe social. É Muitas verdade. vezes assim, vou fechar tal coisa, tal item, tal fornecedor que é mais barato, só que não é aquilo que você realmente Tem a ver com o queria. casal, é. Uhum. E no final você fala, poxa vida, esse dinheiro que eu economizei, nossa, eu pagaria até o dobro para ter exatamente o que eu queria. Real. E aí você começa a ter frustração no planejamento e na entrega no dia pode gerar mais estresse ainda. Então, Sim. acho que é bacana parar, definir o perfil, o que a gente quer, o que nós não queremos, o que queremos, enfim, e ver depois o orçamento, Sim. Sim. certo? Que dá muita briga orçamentária, pode dar, mas é porque, de repente, poxa, Não será viu que a gente lá adiasse antes, né? 6 meses, se a gente coloca 6 meses para frente, será que a gente não vai ter um Conseguiria ter mais financeiro assim. melhor, enfim, para ter o que a gente quer? E tomar cuidado que nem sempre aquele fornecedor da amiga é o melhor para você. Ele pode ser maravilhoso. Ele pode ser maravilhoso, como ele pode não ter o teu perfil. O perfil Verdade. do que você espera. Então, às vezes, assim, minha amiga me indicou e foi maravilhoso. Às vezes, para ela foi maravilhoso. É E aí fato começam isso. os estresses no planejamento. E um fator muito importante: vai casar, tem que ter um organizador junto. Porque é ele que vai te direcionar e vai te aliviar também esse Do estresse, né? estresse. Falou Porque tudo. Acho tem que muita essa- coisa que a noiva nunca casou, ela não sabe por onde ela começa. Sim. Eu sei que eu tenho que ter um espaço, eu sei que eu tenho que ter foto, filme e tal, mas qual o primeiro fornecedor Sim. que tem que contratar? Um que depende do outro, que você pode perder a data. Uhum. E aí, de repente, poxa, deixou o fotógrafo para fechar lá na frente, era o sonho dela, não tem mais a data. Já perdeu. Já perdeu. Então tem todo um cuidado que o organizador, né, o assessor de casamento, sendo contratado desde o início, ele vai aliviar essa tensão. E também da noiva que fica ansiosa, né? A gente tem noivo assim, a gente fechou o espaço, e agora? O que a gente faz? Qual o próximo Não sei o quê. passo? Calma. Respira. A gente respira. A gente tem um planejamento, tá tudo sob controle, vamos fechar com calma.
né? Para você também curtir esse Esse processo. o Pré, anterior, né? o O planejamento, porque o casamento, ele não é só no dia. Verdade. Foi pedido em casamento, já tá começando Já o casamento. já iniciou aí, Já né? iniciou. Tem gente que fala assim, eu vou casar, é só lá no dia. Não, tudo que você tá vivendo, Verdade. esse Faz planejamento parte. tem que ser leve, prazeroso, tem que ser gostoso. Claro, vai ter estresse? Pode ser que tenha, né? Um ou Quem outro. tá livre, né? Ninguém tá Ninguém tá livre. livre. Acho que em qualquer situação Qualquer a gente área, pode, né? Qualquer área. Mas se você tem um profissional ali com você que vai te ajudar a falar, não, calma, pegar na tua mão e falar, por que você tá assim? Calma, tá tudo sob controle. A gente já Sim. vai fechar isso, tá assim, tá assado. Poder aliviar essa tensão do casal, eu acho que é importante. Muito importante. Então, é baseado no que o Márcio falou, né? O perfil do casal, que acho que a gente tem que... O casal tem que ir muito pelo perfil dele, Sim. não pelo que os outros falam. Primeiro o perfil, para depois a gente pensar no orçamento. E vocês recebem muitos casais, assim, sem a percepção de qual o perfil deles? E vocês que, de repente, ajudam a conduzir esse perfil? Alguns. Eu acho que, assim, daria uns 30%, mais ou menos, de casais que você fala assim, olha, eu não tenho noção, eu sei que eu quero casar. Como faz? E tem gente que fala de litoral. Quando a gente começa a conversar, a gente fala, que não poxa, tem não tem nada nada a a ver, ver. né? Porque tem, assim, tem muita gente que entende que é a importância de vocês nesse papel, né? Tem gente que acha que o casal do litoral é o mesmo casal do campo. Não é. Não é. É totalmente diferente, entendeu? Em tudo, né? Tudo. A questão da organização, dos positivos e dos negativos, né? Do que o litoral proporciona, né? Dos pós e os contras aí. Então a gente começa a conversar e começa a dar uma orientada para dar um posicionamento melhor, né? E aí vai embora. E mesmo quem tem muita noção, muitas vezes, assim, não, eu quero casar na igreja, depois eu quero para aquele espaço mais tradicional, enfim, muitas vezes tem só isso de base. Então a gente precisa construir isso na mente do casal para ele conseguir entender, né? Visualizar. Sim. Porque, diferente, né, da gente que está nesse mercado, eles não têm essa visão. Eles têm só da visão de convidado, exatamente. Né? Não da vivência do evento em si. Organizar um casamento é algo muito complexo, né? Muito difícil. Então, assim, eu acho que só de você falar assim, vou casar, já tô estressada. Já, meu Deus, e agora? Adorei essa frase. Eu vou casar, já tô estressada. Como é que vai ser? Minha mãe quer convidar os amigos, eu nem conheço os amigos, então já começa ali, já. Tá, eu quero casar onde? Vai ser na igreja? Vai ser no espaço? A quantidade de padrinhos. Então, assim, começa a passar um monte de coisa na cabeça da noiva. São tantos detalhes. Muitos detalhes. E a gente tem um checklist que a gente disponibiliza para os nossos casais, porque tem aquela noiva que é ansiosa, que ela já quer ver tudo, do primeiro mês até o dia do casamento, ela já quer saber. Tudo, né? E mesmo assim, a gente tem um sistema que a cada mês a gente vai conversando, passando. Porque o WhatsApp hoje é vida, graças a Deus, obrigada, meu Deus, que minha época não era de WhatsApp. Minha época era de ter que marcar reunião para sentar com a noiva e falar assim, então, você quer branco ou verde? Nossa. Era assim, quando eu comecei. Então, hoje não, hoje no WhatsApp... Quanta evolução, né? No WhatsApp eu mando a foto, esse ou esse. Eu quero esse, pronto, fechou. Então, é muito mais prático. Eu acho que isso também facilita muito. E a gente tem, então, esse contato com o casal mensalmente de passar as tarefas, de alinhamento. Legal. Então, isso acaba deixando a noiva mais tranquila, né? Eu falo a noiva, mas o noivo também. Sim. A gente tem noivos... Também, só noiva, ó. Não, a noiva também. A gente tem noivos que até são mais participativos. Às vezes a noiva é médica, tem um plantão louco, e aí o noivo acaba sumindo. Então, assim, hoje, graças a Deus, nós temos o casal. Que legal. Não é a noivinha, né? Como era um termo que todo mundo só falava, a noivinha. Não, hoje é o casal. Os dois. Não, e também a gente tem um conceito que, assim, que é engenheiro, que é da área de marketing, manja mais, assim. Casamento ele é um projeto. Ele é a definição de projeto perfeito, assim. Você vai ter um dia para executar tudo. Ele tem características de projeto. Total, então, né? Então a gente sempre fala, vocês são os donos do projeto, nós somos os gerentes, vamos atuar juntos, entende? Nossa, que legal essa perspectiva, né? Cada casal tem uma forma, né? Então, a gente acaba ajudando eles a identificar esse perfil. Tem casal que já chega, não, o Cintia é desse jeito, que realmente né? E a gente ajuda eles com isso aí. Que legal, muito bacana isso. Eu gostei desse ponto de vista que você colocou. Bem interessante. Bom, vamos lá na próxima. Vocês acham que os casais lidam bem com essa questão que a gente está falando do estresse? Eles têm
um jogo de cintura, assim, para poder lidar com isso ou não? Os de vocês, assim, normalmente acabam extrapolando nessa questão de estresse, assim. Não, depende, sabe? Depende de cada perfil, de cada pessoa. Tem gente, por exemplo, que a família é mais envolvida e tem casal, tem casal que começa assim, porque tem isso também, às vezes uma família alivia, outras estressam. Exatamente. Então é muito... Porque são opiniões diferentes, né? O que aconteceu no casamento da mãe, não dá pra repetir no da filha, porque é diferente, foram outras situações. Muitas vezes a família dá um suporte incrível, de apoio emocional, também financeiro, enfim, ouve o que o casal quer e tenta ajudar, mas a gente já teve casos assim, que o casal faz questão de ter, sei lá, a mãe e o pai participando com a gente, tá bom. Depois que até um grupo à parte, porque não tá aguentando a mãe, sabe? A gente fala, não, tá bom. Então a gente acaba administrando isso com eles, sabe? Mas cada casal é um casal. Único, né? Tem casal que os dois são tranquilos, tem casal que o noivo é mais estressado, mais acelerado, tem casal que é a noiva, tem casal que são os dois, então depende. Mas quando a gente, tipo, eles percebem que ele tem nós como Porto Seguro, sabe? Tipo assim, não, tá tudo caminhando, calma, eu tô estressada, né? Mas eu tô tem alguém que tá ali. Mas tem alguém. E quando a gente tem as respostas, né? Porque às vezes a pessoa, tipo, você tá preocupada, tá vendo lá na frente. Não, calma, aí já tem a resposta. Isso vai ser assim, assado. A pessoa já, ufa, calma, então tá tudo bem, tá tudo sob controle. Tranquilo, tô tranquila, né? Tem perfis... perdão, desculpa. Eu acho que precisa ter esse apoio, né? Por mais que tenha a mãe, o pai, a noiva tem o noivo tem a noiva, tem que ter um profissional que vive isso, né? Especializado na área, que vive isso pra direcionar, pra falar, não, calma. Às vezes as pessoas acabam interferindo, as amigas acabam tendo, de repente, não tem alguém que tá assessorando e acaba falando assim, palpite daqui e dali. Não, é quando a gente marca vestido com a noiva, aí chega lá 3, 4, 5 amigas. Meu Deus do céu. Não rola. Imagina. Esse é legal, esse não. Esse aqui. Amiga, não, você vê que a noiva, ela põe um vestido, o olho dela brilha, ela se emociona, vai mostrar pra amiga. A amiga fala assim, amiga. Esse não, nada a ver com você. Nossa, puxa. Eu falo pra noiva, não tem que levar. É a mãe, a irmã, ou no máximo muito aquela próxima, melhor amiga, mas aquela que, tipo, é sua amiga. Que entende o perfil da noiva, quer colocar o gosto, sabe o que realmente vai ficar. Tem que tomar muito cuidado com porque isso. Porque se nós formos colocar o nosso gosto, por exemplo, a gente como profissional, e você também, certo? Se a gente colocar o nosso gosto no casal, né? Poxa, por exemplo, a Águida é toda extravagante, eu sou um cara mais... Oi? Não é? Gente, eu sou extravagante. Não, eu falo, lógico, a sua decoração é muito diferente da minha. Toda, uau! A dela é... Você é mais clean. Nossa, a minha é reta. Tipo, não sou não, isso aí não. Até quando a gente foi renovar votos, eu aluguei um lugar bacana e eu aproveitei a arquitetura do local. Se fosse a Águida, meu Deus do céu, ela faz assim com o dinheiro, vai embora assim, ó. Não, se fosse eu, teria uma passarela, teria flores, teria um arco. Ia ter tudo, Esta mais um pouco. sou eu. Terminaria com o beijo, queima de fogos, caseira. Pô, foi na Disney, né? Então, fogos. Ele não fez nada disso. Não, mas foi lindo. Foi lindo, foi surpresa. Eu chorei e tal, mas foi do jeito dele. Foi lindo também. Mas eu falo que se fosse eu teria um toquezinho. Quando a gente renovar o próximo, você organiza. É isso que eu ia falar, nossa, você pensou próximo exatamente. Eu organizo. Águida, é sua responsabilidade. Olha, com o meu dinheiro. O dinheiro é negócio. Junto. Toma, conta junto. Ela vai usar o seu, querido. Pois não tô entendendo. Casais, é isso. É isso, depois viu? Casa, casamento. Não tem o seu dinheiro da noiva. Não, é nossa. Não, mas eu falo brinca. Eu sei. Ela que manda, né? Ela que manda, você já duas falou. vezes, em casa e no trabalho. Olha a responsa. Ele não tem por onde fugir. Não tem. Olha a responsa. Bom, vamos lá para outra pergunta. Quais são as dicas para o casal economizar dinheiro durante o planejamento do casamento? Gente, será que dá para fazer isso? Dá. Acho que a primeira dica é contratar uma assessoria. Para tudo, eu acho, né? Tempo e financeira. Isso, o tempo é muito importante. As pessoas legal. muitas vezes também. não dão importância. Não dão importância. E é o bem mais precioso que nós temos o nosso hoje. tempo. É o tempo. Sim. Sim, porque muitas vezes assim, eu conheço aqui. E o casal tá pensando em outro lugar que eu sei que não tem nada a ver com o perfil, eu sei que aqui tem a ver com o perfil. Sim. Certo? O assessor normalmente tem uma parceria, consegue um desconto interessante, consegue muitas vezes falar, poxa vida, olha, ou muitas vezes o outro lugar é extremamente caro. Sim. E o casal não... Porque muitas vezes o casal também pensa assim, ele fecha o espaço, fecha o buffet, por exemplo. Ele já comprometeu ali muitas vezes 60%, 80% do que ele já tinha de budget.
E aí começa, então, mas você tem a decoração, então, mas agora você tem a lembrancinha, tem agora isso, você tem tem o aquilo, terno, não agora você... E a coisa não acaba. Verdade. Então, o segredo, na verdade, muitas vezes assim, você tem que ter uma adequação orçamentária muito realista, certo? E não contar com o desconto. Sim. Né? E depois, se nós conseguirmos o Ok. desconto, ou se não, o próprio casal negociando conseguir, maravilha, mas a gente não pode ir contando com isso. Vou ter um Sim. desconto, sei lá, eu vou conseguir economizar 30% daqui. Não, difícil. Né? Verdade. Então, todo o Sim, segredo ser está realistas, no planejamento, né? Legal. E outro ponto importante, muitas vezes, é o planejamento antecipado também. Né? Que a pessoa que vai casar e deixa mais tempo de planejamento, ela tem mais tempo para fazer dinheiro e conseguir contratar os fornecedores e pagar. Sim. Se você faz o casamento expresso, você pode até conseguir, expresso eu digo assim, com menor tempo, pode ser que consiga valores interessantes, certo? Só que Também, você tem que estar com o dinheiro ali muito rápido É para... papum, né? Não tem como Porque não ser... tem milagre, né? Não. Vai ter um custo. Vai. Sendo à frente ou Uhum. agora, mais Exatamente. imediato. Uhum. Não tem como. Os Não tem fornecedores como. precisam pagar, Sim. né, o custo da estrutura que ele vai ter, enfim, funcionários. Sim. E ter lucratividade, né? E ter, Senão exatamente. o Porque ninguém empresário vai fecha as trabalhar de graça, portas. né? Alguém trabalha de graça nessa vida, Não. gente? Não, né? Pois é. Então tem que ter essa compreensão, né? Eu acho que assim, o casal ele tem que fazer um grande comparativo com os fornecedores. Tem casais que entram em contato que eu percebo que estão contando, sei lá, 10 decoradores. Nossa. Eu tô vendo, acontece. Quando a gente começou nosso começo de carreira, a gente visitou 20 espaços, não foi? 29. A gente pegou um casal, a gente era bem comecinho de carreira, eu nem trabalhava com a Agda. Não. Foi na primeira visita, já achou o lugar ideal. Não, pelo perfil, a gente indicou Conseguiu um lugar. conduzir. Já era o fomos lugar lá no perfeito. Que eu sabia Entendi. que era aquele lugar era ideal pra eles. Sim. Aí, mas minha amiga indicou tal, vamos na amiga. Minha tia indicou, minha mãe, não sei o quê. 29 lugares. Fomos em nós 29 vocês foram com um casal. 29 Eu lugares. não fui em todos, a Agda foi em todos. Todo sábado eu encontrava eles e visitava Era bem tipo, começo 3, de carreira, bem assim. A começo de gente falou, carreira. meu, a gente tinha Gente, tempo, né? Já tinha tempo pra isso, né? Tanto é que foi depois desse casal que a gente colocou uma Aí entrou cláusula uma no cláusula no contrato. contrato. Porque eu falei, Mudaram. peraí. Não, e detalhe, visitamos esses 29 espaços que eu contei, anotei, fiz uma planilha de todos os espaços. Eles fecharam no que eu tinha Naquele. levado. No primeiro. Naquele. Ou seja, como vocês conseguem... Só que aí, o que ter que essa- virou? Virou mais assim, tipo, era prazeroso pra eles a gente sair todo sábado pra visitar e almoçar. Amigos. Mas acaba acontecendo, né? Mas aí o casal tem Ai, que fazer que o seguinte. bom, né? Eu acho isso Sim. legal. Não, tem que Sim, ter. tem Tem que que ter ter. Tem que ser bom amizade. pros dois lados. Sim. Mas foi muito legal. Não, foi muito legal. Eu Mas tinha é que acontecia tempo que a pra Agda, isso. ela Sim. tinha pouquíssimas, estava no começo No de começo, carreira, então ela no tinha começo, tempo, né? Eu tinha tempo. Mas o que o casal ele tem que ver é o seguinte, ele tem que analisar, faz o levantamento dos fornecedores e se alguma coisa, tô economizando muito, tem um descontão naquele fornecedor X que está muito mais barato que todos os outros, alguma coisa está errada. De algum lugar está saindo. Porque quando você fala de gastronomia, todos vão pagar, entre aspas, o mesmo valor dos insumos, certo? Você falando de decoração, todo mundo vai comprar as flores e vai pagar o mesmo valor, certo? E você tem a mão de obra, enfim. De algum lugar vai sair esse desconto Sim. aí. Tem que Normalmente refletir. está na entrega, né? Por exemplo, buffet, você tem duas atuações no buffet. Não é só a comida, Sim. você tem um serviço, que é o garçom lá, Uhum. entregando, enfim. E muitas vezes a comida é maravilhosa, mas quantas vezes você ouve as pessoas falam, poxa, mas eu nem fui Eu servido, nem fui servido, eu nem comi. Verdade. Eu nem né? comi o tal Mas por do quê? Da canapé. onde tirou? De algum lugar, tirou de Uhum. Com serviço, certeza. entendeu? Então você tem que ficar esperto, tem que tomar cuidado, na barato verdade, com sai o... caro. Esse Em alguns resultado momentos. Eu É costumo, verdadeiro, né? ó, eu costumo dizer assim, É. o mais caro nem sempre é o melhor. É o melhor, concordo. O Isso do mesmo. meio, o mediano, normalmente ele vai te entregar legal. E o mais barato sempre é ruim, certo? Fiquem atentos ao Você tem mais que tomar barato. cuidado. É. Né? Não, tá fazendo orçamento, recebeu 3, sei lá, 4. Lógico, tem que avaliar Avalia o perfil. enfim, E um tá entrega. muito abaixo, alguma coisa. Mas Tá diz que estranho. faz a mesma coisa. É. A questão é essa, quando A a gente pessoa tá comparando coisas É. iguais. Isso. banana com banana, banana com faz a banana. mesma coisa, mas É. tem uma diferença assim, gente, aí Não tem cuidado. milagre, gente. Não, Não, não Sim, existe. não tem milagre. Não tem, Não tem. Não. tem que ficar atento, Não existe. Você Vamos- concorda ou não? Concordo super. Então tá bom. Isso aí. Super, não tem Só dá como. bronca em mim aí, hein? É. Se for errado. Não, com certeza. Se eu, com certeza, não achar que eu vou falar, mas tem tudo a ver, né? Super, super. Vamos lá, ó. A gente falou das dicas, né, para economizar, que uma delas é contratar os organizadores, os assessores. Desde o começo. Desde o começo, né? Isso. Que vai ter sim uma economia, né? Uhum. O medo de escolher os fornecedores certos pode também trazer estresse, certo? Pode.
quais são as principais dicas para escolher os fornecedores certos e evitar esses problemas durante o planejamento do casamento? Ó, A gente vai bater na mesa, né, gente? é que assim, vamos pular, vamos já definir que tem que estar com o assessor junto, Ok, grudado. pronto, Beleza? é. Beleza. Ah, eu não tô, senão não sei, meu assessor, minha organizadora, enfim. Primeira coisa, a gente é muito velho, então vou contar um fato que era Quem é normal. velho? a gente é A vida idoso. você é. Eu não sou. Nem Então, eu. É tu que é velho. Você que é. Idoso, meu Deus. Ele que se acha. Eu sou muito velho. Nós somos Eu sou, adolescentes. nossa, Já super. aconteceu com a gente há muitos anos atrás, porque hoje em dia a gente tem o Instagram lá, enfim, Sim. vamos falar de fotografia, mas Uhum. quer dizer, esse é um caso bem real. A gente foi com um casal num fornecedor de foto. Aí mostrou o álbum, bonito, aquele álbum legal, o trabalho dele e tal. Isso, ok. Saímos de lá, fomos em outro fornecedor de fotografia, outro fotógrafo. Uhum. Quando a gente chegou lá, a única coisa que mudava era a capa, o álbum inteiro era igual. Era igual. E aí, quem tá copiando quem? Quem dá o casal ficou assim. Aí a gente sabia, esse é um caso muito, mas muito Nossa. antigo. Hoje em dia, isso meio que se apaga, a gente nunca mais viu, né? Porque até você tem um Instagram que a pessoa vai postar a foto dela. Sim. Se ele postar uma foto, se eu posto uma foto que é sua, você vai me acionar, pô, como Com assim? certeza. Certo? Você postou e não me deu os Não, créditos. não tem como enganar Não nesse tem como sentido. hoje, não tem Não como dá. você enganar. É. Mas, ao mesmo tempo, eu posso ser muito inexperiente. Isso eu dei um exemplo do que acontecia antigamente que foi anulado. Então, eu vou olhar no Instagram, enfim. Mas, é que a gente vê muito, eu posso ser inexperiente, eu posso estar começando agora. Aí eu fiz 2 casamentos. Só que eu transformo esses 2 casamentos em 30, se eu quiser. Uhum. E eu posso dar uma impressão que eu tenho muita experiência. Que eu faço muita Uma coisa. falsa impressão. Isso. Uhum. O que o casal tem que fazer, então? Todo mundo tem um começo. Então, acho que Todo assim, não mundo tem tem um problema de eu estar E tá tudo começando. bem, Tá né? tudo bem. Tá tudo Você ótimo. se preparou para esse frio. Sim, mas eu tô jogando. jogando a real. Tô falando, olha, eu tô começando agora, eu fiz 2 eventos, mas foram, você pode falar com o meu casal, com os casais, enfim, com os pais, olha como que eu mandei bem, enfim, perfeito, Sim. entendeu? Para tirar aquele medo de contratar alguém que tá começando. Sim. Mas a pessoa tá falando, estou começando. Mas você vê muito também assim, a pessoa é começo, mas ela já tá se colocando como top master. Só que Referência. a experiência faz, você sabe, né? Faz Sim, muita diferença. Muita diferença. Muito. Né? Porque quando um fornecedor, você Com tem vários no certeza. casamento, um fornecedor ele é menos experiente, ou ele tá com falhas, os outros vão ter que trabalhar por ele para que a coisa, Uhum. para que a coisa venha a Aconteça. acontecer. Isso é fato. Então o que o casal tem que fazer? Ele tem que analisar a história, puxar essa história, e a única forma que ele consegue é perguntando para os outros fornecedores, certo? Se não tiver Pegar o assessor, referências. pega a referência Referências é muito importante. e questiona, olha, quantos eventos você já tem, Uhum. como que você trabalha, quantas horas você atua, que produto que você usa, que hora que você chega, como que é o seu processo de montagem, como que finaliza, como que é, enfim, quando eu posso falar com você, eu tenho suporte, eu não tenho, enfim, tem que questionar. Você não pode entrar numa de receber uma proposta, ter um valor X, é isso que E, cabe, bora cabe que vai no meu bolso, eu fazer. vou fazer. É. Isso que tem que ter uma noção. Uhum. Gente, falo demais, desculpa. Mas isso que o Márcio está Não. falando é quando o casal tá ou buscando, de repente, o organizador para fechar, para organizar o casamento, ou quando o casal tá caminhando sozinho. Porque quando ele já tem um organizador Aí é desde o diferente. começo, é É diferente. diferente. Por É exemplo, bem a diferente. gente jamais vai dar um Google e Nunca. vou casar no litoral. Deixa eu dar um Google e ver quem Deixa eu ver são o os que fornecedores tem, de né, lá. ali. Não. Isso. Pode. Nós já Nossa. temos os fornecedores que a gente já trabalha há muito Você tempo, visitou, que eu já visitei, certificou. que eu sei da entrega, que eu sei como que ele é no dia, como ele trata a noiva no dia. Se tem um perfil adequado Se para tem um aquele casal. perfil para Casal, aquele casal e para importante. aquele evento, porque também é diferente. Então, assim, Sim. quando a gente indica, é porque a gente sabe da entrega. Sim. Eu sei que no dia o casal vai sair satisfeito com a entrega. Então, por isso que a importância, né, de você aliviar tudo isso que a gente está falando. Todos esses Qual é perrengues, vamos isso, dizer, né? Qual é o fotógrafo melhor para mim? Qual é... Tendo um assessor, que o assessor já vai entender o teu perfil, ele vai bater um papo. A gente tem uma reunião de briefing que a gente bate um papo com o casal para entender o que o casal espera, como que ela... foto, que tipo de foto que você gosta? O casamento é no campo, é no litoral, é na cidade, é na igreja? Para a gente poder, a partir daí, conduzir. Conduzir. Falar, então, para você, ó, o melhor fotógrafo, a gente tem esse.
o cinegrafista. Como a gente falou lá no início, são perfis. São perfis. Né? Exatamente. E aí você vai conduzi-los de acordo com o perfil de cada um, né? Exatamente. Um mais despojado, um mais clássico, Uhum. né? E assim vai, né? Exatamente. Porque a gente, por exemplo, despojado e mais clássico, os dois podem ser excelentes, mas não tem a ver com o perfil do casal. Sim, Quer dizer, o mais clássico não tem a ver, ele quer uma coisa. Então não adianta eu Totalmente. colocar o classicão na frente dele, pode ser maravilhoso, tem uma entrega incrível, mas sim. não vai ter a ver com o perfil do casal. Acho que de tudo assim que a gente fala, de aliviar estresse, né, nesse planejamento, tudo, é você contratar alguém que você confie na palavra da pessoa, que a pessoa quer o melhor para você. Com E certeza. que com certeza ela vai indicar alguém que assim, é o nome dela. Se a gente indica, é porque a gente está assinando Uma embaixo. responsabilidade. É uma responsabilidade. Então, jamais eu vou pegar e vou indicar alguém que eu sei que no dia, sei lá, não vai entregar o que ela Fluir, está né, o que esperando. você- Uhum. E a gente fala que o organizador ele não faz tudo sozinho. No dia é uma engrenagem. A gente está ali para Sim. comandar, como se fosse um maestro numa orquestra. Que o negócio vai... E todo mundo tem que fazer o seu. Porque se E todo mundo, não um respeitando o outro. um né? resultado outro. Com E se um certeza. não faz, isso vai prejudicar toda a outra Toda, engrenagem, porque toda, aí vai é. começar a dar problema. né? Então a gente fala, isso é muito importante, né? É você não economizar. Se fizer uma economia boa, não economizar naquele fornecedor que você não pode economizar. Sim. Que é o que o convidado, quando entrar na festa, ele vai perceber. Então, assim, o lugar é lindo, mas a comida não chega. Nossa, a banda é maravilhosa, mas o som tá pipocando, o microfone tá falhando. Então, assim, é tudo, tem que estar tudo Eu integrado. acho que os casais não pensam nisso que você falou, né? Muitos, né? Não alguns. Na harmonia de todos os De fornecedores. todos os fornecedores. Porque isso os convidados vão sentir. Sentem. Sentem. Não é? Sentem. Sim. Aham. Vão sentir, é inevitável, não tem É. como. Sentir. E se rola essa conexão entre, né? Como você demonstrou, flui tudo Flui, né, cada um total- faz o seu, fica um ambiente gostoso, tudo acontece no tempo E é uma certo. delícia trabalhar num evento Nossa, assim, né? maravilhoso. Nossa, Você sai é. leve, você É sai gostoso. realizada. É totalmente Verdade. diferente quando você tá num evento que você vê que aquele fornecedor não tá Nossa. entregando o que ele prometeu e você tem que ficar ali no pé dele. Tipo, bora, vamos lá. Ah, cadê a noiva quer uma foto? Cadê o fotógrafo? Tá lá fora fumando, não deixou ninguém da equipe aqui junto. Nossa, gente, Então é péssimo, começa, né? sabe? Pesa. Fica pesado, E tem né? muitas coisas assim, descontos que a gente já pegou. É porque hoje em dia a gente acaba sendo abordado pelos casais que estão bem no início, tá? Raramente, quer dizer, não é raro, mas acontece dos casais virem quando eles já estão durante o planejamento. Mais difícil, né? É mais difícil, mas normalmente vem quando ou eles começaram sozinhos e falam, ai meu Deus, sei lá, preciso de alguém. Vamos falar, é o correto. O correto é você No já ter o início. assessor logo de início. Logo de início. Isso é o Porque assim, ideal, não é? vamos Sim. pensar vai em financeiro, é um custo que você vai ter. Vai, Então não já tem- começa e já tem Concordo. alguém do seu lado para já caminhar tem contigo. uma economia, como nós Já. falamos, É. né? Uhum. E acontece também Nesse muitas vezes, sentido. eu estou insatisfeito com o organizador atual e acaba procurando a gente. Isso é comum, pode acontecer. É. Pode acontecer. E até isso é muito legal que você colocou. Eu acho que, principalmente, o casal tem que ter uma harmonia com os Tem. organizadores, Sim. com os assessores. É de olhar no É de olho e saber o olhar. que está acontecendo. Olhar pra De noiva, ter eu essa- sei o que Sim. ela tá sentindo, o que ela tá Isso, pensando. eu Essa acho que conexão é é muito muito Porque importante. a gente acaba se envolvendo Para na vida evitar do o casal. estresse lá. Porque assim, O a gente acaba se estresse. envolvendo. Então assim, tem, sei lá, tem aspectos familiares muito interessantes, enfim, que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado na administração da festa, da cerimônia, principalmente por causa disso. Mas, por exemplo, falando de economia, muitas vezes, o que acaba acontecendo? O casal chega até nós e fala assim, não, fechei com o decorador fulano de tal. Agora é que eu lembrei, por isso que eu tô falando. Maravilhoso e tal, tudo bem e tal. E deu um descontão. Aí você fala, nossa, como conseguiu um desconto desse? Aí quando você vai ver, deu uma depenada no projeto. Tirou várias Tirou coisas do ali, projeto porque e deu Só que gente, lá desconto. na não tem frente milagre, não. vai aparecer Né? de novo. Aí Vai ter... lá na frente, quando a gente vai fazer a reunião final, então, mas cadê o genuflexório? Ah, mas cadê o suplá? Ah, não, Ah, mas não foi Mas tem. cadê descontão. isso? Cadê aquilo? Cadê... Foi Aí o o desconto, O desconto retorna, retorna. entendeu? Entendeu? Volta, Tem que não tomar cuidado. jeito, gente. Tomar cuidado. Tem Por isso que ter assim, esperto. estando com o assessor junto, eu falo, Não não, tem. você vai precisar disso. Não Não, tem adianta como tirar agora, vai precisar. Sabe? É verdade, é. Então é isso. Bom, casais, e as dores de vocês aí de casa? Conta pra gente, compartilha, comente. A gente quer saber também, né? Sim. Quais são as dores de vocês, qual o estresse de vocês aí, enfim, né? O fator tempo, gente, é algo, a gente até comentou, né, no início, né, dessa questão do tempo. Uhum. Mas vamos aprofundar mais, né? É algo que deixa eles estressados? Quais são as estratégias para gerenciar o tempo e as tarefas no planejamento do evento? Olha, a gente tem casais, muitas vezes, que ambos são médicos.
Aí a gente Não brinca. tem tempo a pra gente sempre- nada. Não, Eles mal 24 se horas encontram. trabalhando. Mal eles se veem. ainda Nossa. tem que organizar um casamento, né? Mas, assim, a gente sempre coloca para o casal, aí entra muito a nossa parte também. Existem casais que são extremamente organizados, mesmo que eles trabalhem muito, eles Conseguem conseguem. planejar. Tem casais que a gente tem que ficar cutucando. Ó, então, vamos lá, vamos Chegou lá. o vamos momento lá. disso. Tá. Agora é isso. Mais uma vez, depende muito também do jeitão do casal, do perfil do casal. Mas, basicamente, a gente sempre coloca, logo de início, que é interessante fechar com os fornecedores que eles são, a gente chama de personalíssimos. Você pode perder a data. Você pode perder a data. Então, qual o primeiro fornecedor? O espaço. Você tem que fechar o espaço. Só faz um evento E a no gente vê dia. que o casal sente, por mais que eles tenham nós estejamos juntos, eles sentem assim, nossa, começou o casamento quando assina um contrato com a gente, mas quando fecha o local do casamento, parece que, pum, agora vai. Agora vai. Entendeu? Agora eu Agora vou tem um casar. lugar. Agora tem um lugar, agora vamos. E aí, Verdade. assim, aí a gente já organiza que a gente tem a nossa agenda e já organiza com eles. E a gente já programa o ano inteiro para esse casal. Se for um ano e meio, Sim. enfim. Ou o mais perigoso, 2 meses. A gente fez casamento em um mês já. Um mês. Não, Nós 45. fizemos aqui 40 também. 45 mês, dias. gente. 45 O dias. casal ia viajar É, pra fora em um mês, ele fez o evento. aí. Eu achei surreal, deu certo. Deu certo, funcionou. Deu, funcionou, Boa. mas é um desafio, Um desafio. né? É. um desafio. É. E tem a questão que o financeiro vai praticamente ele vai pagando Tem toda a que vista, ter, né? né? Vista. Tem É. que ter ali, né? É um Sim. Pix É. monstro, assim. É Vai, verdade, tal. é. Bom, outra questão acho que importante também que tem a ver com essa questão de estresse é os imprevistos. Uhum. A gente sabe que em evento, para isso, né, que nós somos contratados, né? Uhum. Porque esses imprevistos acontecem. Como lidar com os imprevistos durante o dia do casamento? Porque aqueles que antecedem é mais fácil, às vezes, da gente Sim. se Eu acho planejar. assim, se você tá com fornecedores bacanas, né? Se você tá com um fornecedor. Porque imprevistos podem acontecer, Sim. mas aí vai do fornecedor como ele vai resolver aquilo. Ele vai cruzar o Como braço e vai falar Problema assim: seu. então, né? Eu avisei que isso poderia acontecer, e aconteceu. Verdade. Ou aquele cara fala assim: meu, Vamos lá. aconteceu, vamos lá, o que a gente pode fazer? Bora se ajudar, bora Juntos. resolver juntos, porque a gente quer o sucesso do evento. Então, depende muito da equipe que você tá por Olha a trás. importância de quem Com- você vai contratar. Exatamente. Então, eu acho que começa por aí. É você ter fornecedores bacanas que estão ali empenhados para fazer Juntos. acontecer, o evento acontecer. E assim, nós somos os olhos dos noivos, né? Os noivos quando contratam assessoria, a assessoria tá Que todo. bonita essa frase. Ai, obrigada. né? Nós somos os olhos, porque Olha, a gente, noiva, ela tá ali, parece que ela tá ali, tá em Nárnia, né? Tá tudo. A noiva chega na porta da Verdade. igreja, começa a música, ela não tá ouvindo a música não dela. consegue. Porque treme, né? O buquê tá tremendo. Não sabe nem mais o que ela tá. Sabe? Então, assim, se nós não estamos ali falando assim, não, é a sua música que tá tocando, Não, pode entrar. E mesmo quando a pessoa é super controladora. Nossa, Não, eu vou é no verdade, dia você não controla Nada. nada. É tudo com a gente. Tudo com a gente. Com certeza. Mas assim, por exemplo, existem muitos casais que querem casar normalmente ao ar livre e fazem questão, não, no meu casamento não vai chover. Aí a gente já começa, Nossa, gente. logo no começo a gente já define qual que vai ser o plano B, quanto custa esse plano B, enfim, para deixar ele engatilhado, Já. porque precisa ter. Com certeza. Porque a gente já teve casamento, que as fotos do casamento, que assim, um fotógrafo ele era muito bom, ele foi dando uns crops lá, mas se você analisar, é que a gente sabe na história, né? Basicamente o casamento foi eu e a Águida e a equipe tomando chuva, Segurando o guarda-chuva. segurando os guarda-chuvas assim, ó. Isso foi o casamento, É. porque o casal já estava chovendo, eles insistiram. Mentira, Fizeram foi feito na chuva. Na A chuva. chuva. E os convidados olhando no coberto. entendeu? Todo mundo saiu do local, ficou no coberto, Mas era o ficaram sonho só os deles, padrinhos, eles os fizeram noivos questão. e a gente. E a gente teve que proteger os noivos e os fotógrafos. Então Por a gente conta das encharcou. câmeras. Por É. conta do... Isso faz muitos anos, a gente ficou encharcado, mas ficou Gente do marcado pra céu. gente, entendeu? Nossa. Mas era uma coisa que poderia ser evitado. ser evitada. Eu acho que assim, para evitar, claro, tem imprevistos que às vezes acontecem ali na hora, né? Mas tem coisas que dá pra gente evitar. Então você Sim. precisa Sim. ouvir o teu profissional, É. quem tá ali com você, né? Ele então sabe o assim, que ele tá falando. exatamente. Né? Tem uma receita. Se vocês têm um foco claro do que vocês querem, o casal tem um foco claro. Ou muitas vezes não tem, que a gente começou no início. Vamos alinhar esse foco? Vamos alinhar Vamos, alinhou. A gente sabe que nós sabemos o que queremos. Beleza. A gente contrata bons fornecedores.
certo? Que tem estrutura, que tem bagagem, que tem experiência, Sim. enfim. No dia, para dar um transtorno, pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. Sim. Tem um caso até que eu lembrei, a Águida vai lembrar. A gente estava com todos os fornecedores muito bons, e a gente conta as histórias, mas não conta o nome dos casais, certo? Certo. E aí, a banda do amigo, que é muito maravilhosa e tal. Chegou no dia, A banda do amigo. a banda do amigo, que tava tudo certo, que ia ter uma apresentação super especial, simplesmente a mesa de som queimou. Queimou. Ah, então tá, você tem a É outra a mesa banda de do som amigo. reserva aí, Cadê? né? Você tem a mesa de som reserva aí, né? Não, ele não não tinha. tem. Não tinha. Nossa. Mas aí a gente tava com a equipe lá que a gente havia indicado, parceiro nosso de som, iluminação e DJ, não, a gente tem a outra mesa de som, tá aqui. Ó. Conseguimos. Senão não ia ter Mas a se banda do não amigo. tivesse isso, o que ia acontecer? Não ia ter a banda. Não ia ter. Simples assim. Simples, eles não levaram outra mesa e ponto final. Entende? Nossa. Então, assim, é um caso isolado, mas pode Mas acontecer. acontece. Acontece. É. Então, assim, se você está com uma turma muito boa, se você tem um planejamento bacana antes, você evita esses problemas, Evita, entende? é. Sim. E É tendo verdade. alguém ali por você e pra você é muito importante. Não deixar, tipo assim, a mãe que tá resolvendo, É. ou alguém da família, um amigo, não. Você tem um profissional. Então, assim, você tá. É tão engraçado assim, às vezes a gente. É um fato de uma noiva, né? Que ela era bem ansiosa e bem nervosa tal. E aí eu lembro que ficou muito marcado pra mim, que ela falou que ela tava lá no dia da noiva dela, e ela tava assim, meu Deus, eu vou casar, mas e aí? Porque ela é controladora. E ninguém deixou ela pegar no celular e tal, e ela ficou lá fazendo de noiva. Quando ela chegou no local, que ela me viu, ela falou assim, ufa, a Águida tá aí, tá tudo bem. Ai, né? que Você ficou legal. marcado. Tipo, gente. tá tudo bem. Eu tô nervosa, mas a Águida tá aí, tá tudo bem. Que ela Não, ela mudou. ela mudou, ela chegou, expressão ela mudou tava tudo, tão assim. tensa. E me chamaram no rádio, falou, vai lá no carro falar com a noiva, porque ela tá muito nervosa. Agora me fala, olha a responsabilidade que vocês têm. Exatamente. Né? E como às vezes as pessoas não valorizam, né? O evento tá na mão de vocês. Sim, É. exatamente. Né? É Não- muita Você responsabilidade. pode ter planejado tudo, noiva, você pode ter participado. No dia, você não tem Quem controle vai de nada. conduzir é vocês. É, e assim, você pode somos estar com o nós. melhor espaço, com o melhor buffet, com o melhor decorador, com o melhor de tudo. Você tem que ter um piloto legal também. Sim. Quem vai. Sim, conduzir. porque todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas se tiver alguém, vocês deve ter vários casos que desorganiza de vez de organizar. Aham. Aí atrapalha. E aí, Ok. aí a culpa ainda nem cai no assessor, cai no buffet, Exato. assim, É. a grande vítima, assim. É isso É, mesmo. é. E aí, Verdade, poxa, mas na demais. verdade houve uma desorganização, houve uma Sim. falta de comando, houve uma falta de Comunicação. aviso, falta de... Assim, a comunicação é fundamental, Sim. entende? Então, porque também não adianta eu ser super bem organizado e chegar pisando em todo mundo também. Sim. Então, Sim. são coisas que o casal nunca vai saber, Sim. né? Mas a gente tem O que por trás ali, o né? por trás, os É, bastidores. Como é que eu lido com as pessoas que estão ali? É, Desde o mais Isso, humilde. posso falar, é muito importante. Muito. Gente, Desde o mais muito. humilde, desde a pessoa que tá ali limpando Com o certeza. toalete, até o dono do espaço. São Você tem que seres dar o humanos. mesmo A tratamento. gente, dá, A gente é muito procura engraçado, isso. quando a gente vai nos eventos Nossa, do você mercado, trouxe- a gente chega nos eventos do mercado, a gente conversa mais com A gente fala com o garçom. o né? A gente garçom, fala com quem tá ali por trás na limpeza, porteiro. com o porteiro, segurança, do que com os fornecedores. quem- Porque eles fazem o lá evento em cima, acontecer Entendeu? também, São né? eles que fazem o evento acontecer. É, Então a gente então. sabe o Certeza. nome da pessoa, a gente abraça, a pessoa sabe Que o nosso legal. nome. É tão engraçado que a gente vai no evento, a gente nem precisa ir atrás da comida, a comida vem até a gente. Ah. Tipo, a bebida vem até Ah, a a gente. gente faz isso pra ganhar comida, gente. Tá Ai, vendo? a mentira, estratégia? não, Tá não vendo é como que isso, não. É, É o olha aí, carinho ó. que a gente É, trata é a o perfil, pessoa, vocês são a gente assim, né? recebe. É, assim, tem que ser assim, não O adianta forçar a barra, ditado, não. O que Não, você é. dá, você recebe. É. Não tem, gente. Mas isso. é, porque isso. assim, não É adianta fato eu isso, chegar no local, batendo em todo mundo, porque eu sou o que comanda o evento, Eu que mando, porque a coisa não vai ser Não legal. anda, vai não. fluir, Não vai fluir. É. E aí todo mundo fica estressado, aí começa a ter um monte de erro. Não, a gente Verdade. tem que. A gente entende o seguinte. Eu sei que está fugindo um pouco do tema, mas assim, a gente entende o seguinte: a gente tem 3 clientes. Eu acho que é isso que até no curso lá a gente fala bastante isso. Assim, a gente tem 3 clientes. Eu tenho o casal, é meu cliente. Eu tenho os convidados desse casal, porque eles são os anfitriões da festa. Com certeza. E os convidados são o Muito cliente do casal. Futuros, né? Uhum. São os E meus futuros. clientes. É. Ah, e É. futuros também. Mas assim, eu tenho que saber se ele está sendo bem servido. Com Eu certeza. tenho que saber se o ar-condicionado está legal, Uhum. se está tudo bem. E o terceiro cliente são os fornecedores. Eu tenho que deixar tudo redondinho para aquele Sim. fornecedor, qualquer fornecedor, espaço, fotógrafo, decorador, o que você precisa para você Uhum. mandar Pra você muito executar bem no o seu seu dia. trabalho, é. O que você Sim. precisa? Eu preciso disso, disso, disso. Beleza, tá aqui, ó. É assim, é. Tá tudo certo para você, tá tudo certo. Agora vamos fazer a coisa acontecer, vamos. Uhum. Se você tem
se o assessor tem essa visão, normalmente a coisa vai rodar legal, Vai. Uhum. entendeu? Os imprevistos... Dificilmente você vai ter algum... se houver algum imprevisto, porque assim, todo mundo pode errar, pode acontecer uma falha, um erro. Sim, somos humanos. Sim, mas acontece que você tem que avaliar, o erro, aconteceu um erro, pô, caramba, tal. Como o incompetente, ele vai jogar a culpa no outro. Sempre. O competente, ele vai falar assim, não, peraí, calma. Eu errei, eu já estou corrigindo aqui, vou atrás disso, eu vou voar não sei aonde, tá, vai trazer, vai acontecer, vai resolver. Então a diferença é essa, um vai jogar a culpa no outro vai resolver. Uhum. Se você tá com a galera boa, relaxa. Ela vai resolver. Ela vai resolver. É só escolher o noivo. Ai, gente, estamos indo para o final. Nossa, já? Já passa tão rápido, né? Então passa, nossa. Vocês querem deixar algumas considerações finais? Falando aí, qual é a dica infalível para não ter estresse no casamento? É aquilo que a gente já falou desde o começo. Eu acho que a dica principal é você ter uma pessoa de confiança para você poder contar todas as suas aflições, suas angústias. A gente fala que a assessoria, ela vira tudo, né? Psicóloga, amiga, mãe, confidente, tudo. Então, assim, você tem que ter alguém para você, seu porto seguro, para você poder falar se algo tá bom, se algo não está bom, compartilhar as aflições e confiar naquela pessoa. Não adianta você contratar alguém e falar... E ficar ali, né? Em cima do muro. Não, tem que confiar, saber que, assim, ela vai cuidar do meu dia como se fosse o dela. Não, e se de repente tá no caminhar de algum problema, dá uma alinhada, vamos fazer um alinhamento aqui entre nós, eu tô descontente com isso, com aquilo, alinha, mas... Diálogo é tudo, né? Diálogo é tudo. Porque às vezes eu não tô sabendo... que algo, compreender exatamente, que algo ela não está satisfeita porque ou às vezes com algum fornecedor que a gente indicou, enfim, então é importante ter esse alinhamento. Não pode deixar, não pode ir empurrando e chegar lá na frente explode. Eu acho que a dica para aliviar o estresse no planejamento é você ter um bom profissional te ajudando, te conduzindo, porque a partir desse profissional, com certeza todos os outros vão fluir, vai dar tudo certo e você vai viver o melhor dia da sua vida. Se você é inesquecível. Exatamente, se você tiver alguém que você confia, que você fala assim, eu tô aqui no meu dia da noiva, tomando meu espumante, não quero nem saber se a flor chegou, se a bebida chegou, se a decoração tá do jeito que eu pedi. Sim. Eu tô tranquila, porque meus assessores estão lá e eles estão por mim. Essa é a dica principal. Se você tiver isso na sua vida, você pode ter certeza que seu casamento vai ser... sem estresse. Sem estresse. E tem muito assessor bom e organizador, enfim, no mercado. Tem muita gente boa. Sim. Só saber escolher. Só saber se conectar com o correto. Exatamente. Conectar com o correto. Não é? Tem muita gente boa. Perfil, muita gente boa. Né? Exatamente. E aí, sei lá, também, né, essa coisa não só do assessor, mas fazer um planejamento adequado, né? Então, pensar direitinho, eu quero casar, então planeja isso, pelo menos com 1 ano de antecedência, com tranquilidade, nada correndo, porque aí vai vir vários estresses, né, no meio do caminho, porque você tem o seu trabalho, você tem a sua vida pessoal. Tem uma vida, né, antes do casamento, né? Então, acho que tempo é primordial, não fazer nada correndo e ter um bom profissional para te conduzir. E deixar na mão dele, confiar, entendeu? O que tá na mão dele, ele sabe o que é melhor para você. E somando a isso que a Aida falou, é assim, foca. Tem casais que sempre sonharam em casar. Tem casal que nunca sonhou em casar. De repente eu vou casar. Dependente disso, define o que você quer. Põe lá, não, o meu casamento vai ser em tal lugar, de tal jeito, de tal forma. Eu quero a banda tal. Idealiza isso. E corre atrás disso. Muitas vezes você não vai conseguir tudo. Mas chega perto desse ideal. Porque o que você não pode deixar é o seguinte. Você casar não é barato, dependente da classe social. Então, se o milionário gasta muito, quem não tem tanta condição gasta muito mais, certo? Mas é assim, muito mais porque não tem tanta condição, né? Então todo o dinheiro faz diferença. Mas assim, não deixe de fazer o que você quer. Exatamente. De realizar casar não é uma vez só. É uma vez só. A gente costuma dizer que casamento é uma data muito especial, só perde a importância para quando a gente tem o dia do nascimento do filho. Exatamente. Casamento você vai lembrar pro resto da vida. Concordo. Não é uma festa só de horas que você está indo lá fazer um oba-oba, não é. Você vai passar daqui a 20 anos, você vai lembrar do casamento 30, 40. Então, assim, é investimento mesmo para a vida, porque não é legal você chegar no final e falar assim, puxa vida. Poderia ter feito assim. Caramba, eu queria tal coisa, dava uma diferença lá. Deveria ter colocado. De tantos mil reais, mas naquele dia você pagaria até o dobro. Você pagaria o dobro se fosse naquele dia ali, entendeu? No dia você vê alguns casais falando, nossa, eu pagaria mais para ter o fulano. Então, só que já foi. Já foi. Entendeu? Então não deixa de fazer dentro das possibilidades, é claro, o que você quer fazer.
E aí você não vai ter arrependimento. Aí é só lua de mel e curtição depois, É né? isso aí. Aproveitar, né? Isso aí. Aproveitar. Gente, muito obrigada Ah, por a gente compartilhar, enfim, o conhecimento de vocês, essas dicas que eu tenho certeza aí que vão aproveitar super, né, os casais, né? Obrigada. Obrigada. A gente que agradece. Já deixaram aí? Você deixou a rede? Acho que não, né? As redes sociais. Ah, dela é facinho. É fácil, o meu nome é @Agda Paula, É. todas as redes. Agda Tá. E Paula. eu tô junto com ela. Pronto. Ah, você tá Ele é junto. o marido da Agda. Eu sou o marido dela. Marido da Águida, Márcio. Terror dos solteiros. Ah, é. Ele sempre, quando entra nas reuniões online, o Põe dele lá, é terror do solteiro. solteiro. Caiu comigo, você casa. É, caiu, fez Vai, a reunião com o já Márcio, era. você casa, Vai, já era. Ai, mas muito obrigada, viu? A gente que compartilhar. agradece. Sucesso, Sucesso, obrigada. hein? Feliz, obrigada. Sucesso pra Parabéns. vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, comentam. E é isso aí. Até o próximo.